de número 36, a proposta é a correção dos exercícios da aula 35. Olá, meninos! Bora lá para mais uma semana de estudo? Pega aí seu caderninho, pega seu livro, o lápis, vamos acompanhar a correção dos exercícios. Então vamos lá, número 2, fazendo a leitura. Adicionou-se 0,50 gramas de magnésio a uma solução diluída de HCl. Após 10 segundos, resta 0,40 gramas de magnésio sem reagir. A interação se dá segundo a equação. Magnésio reage com 2 mols de HCl, formando cloreto de magnésio mais H2 gasoso. Calcule a rapidez média dessa reação no intervalo de 10 segundos, expressa em mol por segundo, dado que a massa do magnésio é 24 gramas por mol. Bom, primeiramente, quanto de magnésio que foi adicionado? Foi adicionado 0,50 gramas de magnésio. Essa aqui é a quantidade que adicionou, é a quantidade que colocou de magnésio para reagir. Passaram 10 segundos, restou 0,40. Se restou é porque não reagiu. Então, 0,50 menos 0,40 é igual a 0,10 gramas. Essa aqui é a quantidade que reagiu. Então, em 10 segundos, reagiu 0,10 gramas. Então, eu vou ter que velocidade média é igual à variação da quantidade sobre a variação do tempo. Quanto que reagiu? 0,10 gramas. Durante quanto tempo? 10 segundos. Então, isso aqui vai ser igual a 0,01 gramas por segundo. Porém, ele quer saber a rapidez da reação em mol por segundo. Então, a gente vai transformar essa massa em mol. Como é que a gente faz isso? Relacionando com a massa molar. Então, eu vou ter que 1 mol corresponde a 24 gramas. 0,01 gramas corresponde a x. Multiplicando isso aqui cruzado, eu vou ter que x é igual a 0,01 dividido por 24, que vai ser igual a 0,0041666, aqui vai dar a dízima. Colocando isso aqui agora em notação científica, aproximando, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ser 4,66, vamos arredondar para 7, para 70. 4,17 vezes 10 a menos 4 mol por segundo. Então, essa aqui vai ser a velocidade média em mol por segundo. 4,17 vezes 10 a menos 4 mols, tá? Bom, agora vamos lá para o exercício de número 3, que fala o seguinte. Considere a decomposição do pentóxido de dinitrogênio N2O5 em dióxido de nitrogênio e gás oxigênio. Não deu a reação, mas a gente vai montar. É uma reação de decomposição. Então, o N2O5, que é o pentóxido de dinitrogênio, se decompõe formando o NO2 mais O2. Montei a equação aqui pra gente visualizar melhor o exercício. Bom, quem é que é o reagente? O reagente aqui vai ser o N2O5. Esse aqui vai ser o reagente. O reagente, ele vai ser consumido. Se ele vai ser consumido, a sua concentração diminui. Então, a concentração dele vai diminuir. O NO2 e o O2 são os produtos. Os produtos vão ser formados. Se eles vão ser formados, sua concentração aumenta com o tempo. Então, quem é que está diminuindo com o tempo aqui? Não é essa curva azul que está diminuindo com o tempo? Tá? No início era 0,02 e foi diminuindo com o tempo. Então, o x aqui, ó, essa curva x, que é a curva azul, corresponde ao N2O5. Então, o x é o N2O5, porque ele está diminuindo com o tempo. Tá, então, o y começa no 0
E o Z começa no zero também, ó. Começa no zero também. Então, tanto o Y quanto o Z são produtos. Mas qual é o NO2 e qual que é o O2? Para isso, a gente vai fazer o balanceamento dessa equação aqui, ó. Se você balancear a equação, aqui eu tenho 2 nitrogênio, aqui eu só tenho 1. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2, ó. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2, né? Aí, vamos contar o oxigênio aqui, ó. 2 vezes 2, 4, tá? E aqui eu tenho 5. Que número... Aí aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Que número multiplicado por 2 que vai dar 1? Meio, ó. Então, 2 vezes 2, 4. Meio vezes 2, 1. Então, 1 oxigênio mais 4 oxigênio vai dar 5 oxigênio. Percebam que enquanto forma 2 mol de NO2, forma meio mol de O2. Então, a velocidade do NO2 é muito maior, é 4 vezes maior que a do O2. Então, a curva Y só pode ser do NO2. E a curva Z vai ser de quem? Do O2, tá? Então, a resposta da letra A vai ser X corresponde ao N2O5, Y corresponde ao NO2 e Z corresponde ao O2. Letra P. Por meio da análise do gráfico, propõe uma maneira de deduzir os coeficientes. Bom, a gente já balanceou a equação aqui. Mas, olhando para o gráfico, como é que eu poderia deduzir esses coeficientes aqui? Se você observar, entre 0 e 400 segundos, a concentração do N2 passou de 0,02 para 0,01, né? Passou de 0,02 para 0,01. Então, aqui, ó, vamos anotar aqui, ó, entre 0 e 400 segundos, né? A velocidade média do N2O5 foi igual a, vamos pegar a concentração final aqui, ó, 0,01 menos 0,02, tá? Final menos inicial, dividido por 400 menos 0. Então, se você analisar aqui, a diferença aqui, isso aqui é em módulo, né? Eu vou ter 0,01 dividido por 400. Agora, se você pegar aqui, ó, entre 0 e 400 segundos, a velocidade média do NO2 vai ser igual. Agora, vamos pegar lá, ó, entre 0 e 400. Vai ser igual 0,02, ó, 0,02, que é a final, menos a inicial, que é 0, dividido por 400 menos 0. Eu vou ter 0,02 dividido por 400, né? Dividido por 400. Deixa eu olhar aqui o cálculo quanto que dá. A velocidade média, tá? Vai ser igual, vamos fazer a conta aqui, tá? Colocando aqui isso aqui em potência de 10, eu vou ter aqui, ó 0,01, colocando em potência de 10, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Eu vou ter 100 vezes 10 a menos 4, dividido por 400. Cortando esses zeros aqui, eu vou ter isso aqui igual a 1 dividido por 4, ó, 1 dividido por 4 vai dar 0,0. 10 vai caber 2, sobra 2, né? 20, 0,25. 0,25 vezes 10 a menos 4. Se você calcular aqui, isso aqui é a mesma coisa de 200 vezes 10 a menos 4, dividido por 400. Corta os dois zeros, isso aqui vai ser 0,5 vezes 10 a menos 4. Percebam que a velocidade do NO2 é o dobro da velocidade do N2O5. Então, o coeficiente do NO2 é o dobro do N2O5. Era só você pegar
os dados do gráfico, eu peguei entre 0 e 400, ó, entre 0 e 400, o tempo, o intervalo de tempo, calculei a velocidade média do NO2, calculei a velocidade do NO2 e descobri que a velocidade do NO2 é o dobro da velocidade do N2O5. Então, o coeficiente vai ter que ser o dobro também, tá? Essa é a maneira da gente provar usando os dados do gráfico aqui, tá? Se você for calcular do O2, então você vai achar, tá? Então, vamos lá, corrigindo o próximo exercício agora. Continuando a correção, vamos lá para o exercício agora de número 4. O gráfico a seguir representa uma reação entre o carbonato de cálcio e excesso de ácido clorídrico. Aí te deu esse gráfico aqui. Aí, continuando. A curva mostra o volume total de dióxido de carbono liberado, medida a pressão, a temperatura e pressão constante. Dióxido de carbono é o CO2. Aí deu a equação. CaCO3 reage com 2HCl, formando CaCl2 mais H2O mais CO2. O dióxido de carbono é o CO2. Aí vem, letra A. Quanto tempo é necessário para que metade do carbonato de cálcio reaja? Bom, se você olhar, esse gráfico aqui, esse gráfico é do CO2 e pediu a quantidade de carbonato de cálcio. Mas lembra que eu falei que a velocidade ela é proporcional estequiometricamente? Então, vamos olhar aqui, ó. Carbonato de cálcio é o CaCO3. CO2 está aqui. Se você olhar, a proporção aqui é de 1 mol, que aqui não tem nada, é 1, para 1 mol. Então, quando decompõe 1 mol de carbonato, forma 1 mol de CO2. Então, os dois são iguais estequiometricamente. Então, vamos olhar aqui para o gráfico. No gráfico aqui, eu tenho 24 litros de CO2. A metade de 24 litros é 12 litros. E para liberar metade do CO2, gastou 30 segundos. Se liberou metade do CO2 em 30 segundos, é porque foi consumido metade do carbonato. Então, a pergunta é, quanto tempo é necessário para que a metade do carbonato reaja formando metade do CO2? 30 segundos. Então, o tempo vai ser igual a 30 segundos, tá? Porque o CO2 ele é proporcional ao carbonato. Letra B. Calcule a rapidez média dessa reação no intervalo de tempo de 120 segundos, expressa em litros de CO2 por segundo. Então, a letra B pediu para calcular a velocidade média. A velocidade média vai ser a variação da quantidade do CO2 em litros dividido pelo tempo. Que tempo? No intervalo entre 120 e 0, ou seja, o final menos o inicial. No tempo 120, o volume de CO2 era 24. No tempo 0, o volume de CO2 era o quê? 0. Então, eu vou ter 24 dividido por 120. 24 dividido por 120 é igual a 0,2. Então, quer dizer que a velocidade média do CO2 vai ser igual a 0,2 litros por segundo. Litros por segundo. Letra C. Observando a inclinação da curva do gráfico, em qual dos intervalos de tempo houve maior formação de CO2? No tempo entre 0 e 30 ou no tempo entre 90 e 120? Então, se você olhar entre os 0 e 30, né, passaram-se 30 segundos, né? Foi formado 12 litros de CO2. Mas se você olhar no intervalo entre 90 e 120, ó, vamos pontilhar aqui, ó. Entre 90 e 120, formou só esse pedacinho. Então, entre 0 e 30, eu tenho essa quantidade de CO2. Entre 90 e 120, eu tenho essa quantidade. Então, olhando só de olhar na inclinação da curva, percebe-se que a velocidade foi maior entre 0 e 30. Então, foi maior entre tempo, né? 0
e 30 segundos, tá? Ok? Então, agora vamos para o exercício número 5. O de número 5, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é um exercício muito semelhante aos exercícios do Enem, né? Não é difícil, a hora que você olha, parece difícil, mas não tem nada de complicado. Foi feita uma pesquisa para se avaliar o teor de vitamina C em 100 gramas de acerola ao longo de 4 meses. O gráfico representa o quanto a vitamina C se degrada ao longo desse período, em duas temperaturas diferentes, a menos 120 graus e menos 180 graus. Então aqui eu tenho um gráfico onde nesse eixo aqui eu tenho o teor da vitamina em miligrama. Eu pus aqui, ó, vitamina em miligrama. No gráfico de vocês, eu li esse teor de vitamina C em miligrama. Está escrito assim. E nesse eixo aqui eu tenho o tempo medido em dias. Aí, esse gráfico assim, que está com bolinha, é o de menos 180. Esse gráfico que está com quadradinho pintado aqui, é o de menos 120, tá? Aqui é a legenda. Então, vamos lá. Calcule a rapidez média de degradação da vitamina C no intervalo de dias de 10 a 110 para as duas temperaturas. Então, vamos lá junto comigo, tá? Letra A, vamos calcular na temperatura igual a menos 120 graus Celsius primeiro. Então, eu vou ter que velocidade média é igual a variação da quantidade sobre a variação do tempo. Lembrando que é entre 10 e 120. Bom, olhando para cá, aqui está 0 e aqui está 20. Então, 10 está aqui no meio. Então, 10 está aqui. 100, 120. Então, 110 está aqui no meio aqui, ó. Tá? Não foi, vocês tinham que achar ele. Então, vamos lá. Eu quero um intervalo de tempo entre 110 menos 10. Tempo final, 110 dias. Tempo inicial, 10 dias. Vamos olhar para o nosso gráfico aqui. No tempo 110, qual era a concentração? Então, no tempo 110 dias, né? 120 graus esse aqui, né? Ó, 120 graus Celsius da bolinha cheia. Então, vamos olhar aqui, ó. No tempo 110, a quantidade era quanto? Se aqui é 800 e aqui é 1000, né? Aqui é 1000, ó. Tá? Deixa eu colocar bonitinho aqui para vocês. Tá faltando um zerinho aqui, ó. Então, no tempo, assim aqui é 800 e aqui é 1000, o 110 está aqui no 900 aqui, ó. Tá? Então, 900 aqui. Então, aqui, ó. No tempo 110, eu tenho 900. No tempo 10, ó, eu vou ter quanto? Esse aqui é 1.400, esse aqui é 1.600. Então, no meio aqui, esse é 1.500 aqui, ó. Tá? Então, 1.500. Lembrando que isso aqui é em módulo, né? Então, não tem sinal negativo. Então, isso aqui eu vou ter 1.500 menos 900 vai dar o quê? 600. 10 menos 110 vai ser igual a 100. Tá? Cortando esses dois zeros, a velocidade vai ser 6 miligramas por dia. Tá? Então, a degradação vai ser de 6 miligramas por dia. Isso a uma temperatura de menos 120 graus Celsius. Vamos calcular do mesmo jeito, só que para 180 agora. Então, temperatura a menos 180 graus Celsius. Eu vou ter que a velocidade média é igual à variação da quantidade sobre a variação do tempo. Então, vai ser tempo final 110 dias, tempo inicial 10 dias. Então, vamos olhar agora a curva a 180. Ó, eu vou ter aqui 110, parou aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Olhando aqui, 1.200, 1.300, 1.400, aqui é 1.300. Aqui, ó, nesse meio aqui é 1.300. Entre 1.200 e 1.300, eu vou ter 1.250 aqui, ó, tá? Porque tá entre o 1.200 e o piquinho do meio aqui, ó. Então, vai dar 1.250. Então, eu vou ter 1.250 menos, no tempo 10 dias, é 1.500. 1.500. Isso o quê? Em módulo,
tá? Então, eu vou ter 1.500 menos 1.250 vai dar 250. 10 menos 110, 100. 250 dividido por 100 vai dar 2,5 miligrama por dia, tá? Então, esse aqui é uma temperatura de menos 120 graus Celsius e essa aqui vai ser a menos 180 graus Celsius. Letra B. Compare os valores e responda em qual dos momentos foi maior a degradação. Proponha uma explicação para esse fenômeno, tá? Então, a vitamina C se degradou mais rápido a uma temperatura de menos 120 graus Celsius. Porque aqui ela se degradou 6 miligramas por dia, aqui 2,5, tá? Degradou mais rápido a menos 120 graus Celsius. Então, a degradação foi maior, a degradação da vitamina C foi maior a menos 120 graus Celsius. Tá, por quê? A menos 120 é uma temperatura maior do que menos 180. Então, menos 120 graus Celsius é uma temperatura maior que menos 180 graus Celsius. E quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Vamos colocar aqui, pois, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Maior a velocidade da reação. Ok? Finalizamos, então, a correção dessa aula.